Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de São João, capítulo 20, versos de 19 a 23. Hoje celebramos o Pentecostes, o nascimento da Igreja. No Pentecostes, coroa do círculo da Páscoa, todos nascem e renascem continuamente. Nascemos para a vida no Espírito e renascemos para o projeto de Deus, procurando falar a linguagem do Espírito. Para o mundo de hoje, bebendo o mesmo Espírito, que foi a base da ação e da palavra de Jesus, a comunidade cristã provoca o julgamento de Deus. Reunida pelo Espírito de Jesus, torna-se epifania de Deus, proclamando suas maravilhas, levando o projeto de Deus à frente para todos os povos. Forma o corpo de Cristo e bebe do único Espírito. Por isso, na comunidade cristã, cada pessoa é um dom do Espírito para formar a comunidade. Ninguém possui plenamente o Espírito e ninguém está privado dele. Na união de todos é que se forma o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Estamos celebrando Pentecostes, a grande festa do nascimento da Igreja. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, a comunidade recebe o mesmo Espírito que animou Jesus. Nos Evangelhos João e Lucas, têm perspectivas diferentes quanto a Pentecostes. Para João, ele acontece no princípio, ou seja, no próprio dia da ressurreição de Jesus, ao passo que Lucas faz coincidir a vinda do Espírito Santo com a festa judaica de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Embora as perspectivas sejam diferentes, a finalidade é a mesma, pois ambos mostram que o Espírito que sustentou a luta de Jesus para realizar o projeto de Deus é o mesmo Espírito que anima agora as lutas da comunidade cristã. O Evangelho de João quer sublinhar a continuidade entre Jesus e seus discípulos. O Espírito que agiu permanentemente em Jesus é comunicado aos seguidores no mesmo dia da ressurreição, sem sem pausas ou interrupção. No primeiro ponto, a criação da comunidade messiânica. A referência à tarde de domingo reflete a praxis cristã de se reunir para celebrar a memória da morte e ressurreição de Jesus. As portas fechadas mostram um aspecto negativo, o medo dos discípulos, e um aspecto positivo, o novo estado de Jesus ressuscitado, para quem não há barreiras. Jesus se apresenta no meio da comunidade. Ele é o centro e a razão de ser da comunidade e saúda os discípulos com a sua saudação da plenitude dos bens messiânicos. A paz, Shalom, esteja com vocês. É a mesma saudação de quando Jesus se despediu. Por sua morte e ressurreição, ele se tornou vencedor do mundo e da morte. E por isso, pode comunicar a paz, a plenitude dos bens. É, portanto, a saudação do vencedor que ainda traz em si os sinais da vitória nas mãos e no lado. A saudação do Cordeiro, do qual a comunidade irá alimentar-se. As cicatrizes de Jesus são uma característica dos textos joaninos. O ressuscitado não pode ser anunciado apenas em seu aspecto glorioso. As cicatrizes são permanente das torturas sofridas. Os discípulos estão de portas fechadas. São uma comunidade medrosa, pois ainda não possuem o Espírito de Jesus. O medo é um freio que lhes bloqueia a tarefa de testemunhar o Cristo ressuscitado.
Jesus presente nessa comunidade transforma totalmente a situação, capacitando-os a serem os anunciadores da vitória de Jesus sobre os mecanismos da morte. A ressurreição de Jesus é a certeza de que tudo ele fez segundo a vontade do Pai. A reação da comunidade é a alegria que ninguém de agora em diante poderá suprimir. Um segundo ponto importante comentar: a comunidade continua a mesma missão de Jesus. Ela é continuadora dessa missão. Fortificada pela presença de Jesus, a comunidade está pronta para a mesma missão que ele recebeu. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Quem vai garantir a missão da comunidade será o Espírito Santo. Para João, a comunicação do Espírito acontece aqui na tarde do dia da ressurreição. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. O sopro de Jesus é a nova criação e remete ao que Deus fez quando criou o ser humano. É o sopro da vida nova. Aqui nasce a comunidade messiânica. De agora em diante, batizados no Espírito Santo, como Jesus, os cristãos têm o encargo de continuar o projeto de Deus. Esse projeto é sintetizado desta forma: os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. O que é pecado para João? Consiste essencialmente em comprometer-se com a ordem injusta que levou Jesus à morte e que hoje, de muitas formas, continua matando gente. Jesus veio para levar a vida à sua máxima expressão, e isso para todos. Mas seu projeto recebeu forte oposição dos que querem a vida só para si. Aí está a raiz do pecado, de acordo com o Evangelho de João. Os pecados são atos concretos decorrentes dessa opção fundamental contra a liberdade e a vida das pessoas. Diante disso, qual é a tarefa da comunidade cristã? Jesus lhe dá o poder de perdoar ou não perdoar. Ela executa essa função, mostrando onde está a vida e onde se aninha a morte. Pelo Espírito que dele recebem, tornam-se suas testemunhas perante o mundo. Sua ação, como a de Jesus, é a manifestação em atos concretos do amor gratuito e generoso do Pai. Diante desse testemunho, acontecerá o mesmo que aconteceu com Jesus. Haverá quem o açoite e quem o endureça numa atitude hostil ao homem, rejeitando o amor e se voltando contra ele, chegando inclusive a perseguir e matar os discípulos em nome de Deus. Finalizando, nesse texto muito bonito e expressivo do nascimento da igreja, aqui nós podemos perceber: não é missão da comunidade, como não era a de Jesus, julgar os homens. Seu julgamento, como o de Jesus, não é senão o de constatar e afirmar ou confirmar o juízo que o homem faz de si próprio diante do projeto de Deus.